Entregando ao público uma ambientação sombria que parece refletir o estado interior dos personagens e, por que não, da sociedade retratada, Logan foi considerado por muitos críticos o melhor filme da saga dos mutantes, não só porque diverge das outras obras semelhantes ao apresentar um forte viés emocional, mas também por oferecer uma leitura mais dramática do que bélica e mais psicológica do que agressiva, considerando que, ainda assim, o filme pode ser taxado como violento. Mas aqui, nós podemos contemplar com nitidez o lado pragmático e comovente de uma saga épica. Ao longo de sua carreira nas telas, Logan tem sido apresentado como uma figura imortal e indestrutível, mas no intuito de expressar que para o mutante, viver é acumular tristezas, ele constantemente é definido pelos seus traumas psicológicos, que não são poucos e nem sutis. Um dos sintomas desse desequilíbrio interno é o fato dele ser frequentemente assombrado por memórias violentas em seus sonhos. Em X-Men, por exemplo, ele mal chegou à mansão do Professor Xavier quando acidentalmente esfaqueou um mutante enquanto estava no meio de um pesadelo. Em X-Men Origins, sua namorada estava acostumada com ele arranhando suas roupas de cama enquanto sonhava com seu passado brutal. No filme de 2013, Wolverine Imortal, o longa se inicia com um pesadelo dentro de um pesadelo. Em Logan, o roteiro preferiu assumir uma abordagem particularmente reflexiva para traduzir os tormentos do protagonista, dando a ele a chance de conversar sobre sua causa e compartilhar com outros personagens e com o público a busca pelo controle do voraz e instinto de violência. Nessa obra, o personagem Logan é um motorista de limusine que luta para ganhar dinheiro suficiente a fim de pagar os cuidados de saúde de Charles Xavier, que enfrenta uma doença grave e degenerativa, que por comprometer justamente o cérebro, o coloca em posição de arma letal de destruição. Então, logo percebemos que não se trata de um filme com personagens heróicos, carregado de cenas de ação espetaculares, onde o pai dos X-Men é retratado como um homem poderoso e brilhante. Estamos lidando com uma situação do mundo real, observando um homem comum tentando lidar com os problemas de saúde de um ente querido que está envelhecendo. Logan conheceu Charles quando jovem, e depois como um homem de meia-idade capaz de liderar e conduzir centenas de mutantes. Mas agora, Xavier é um homem muito mais velho, sofrendo com o crepúsculo de seus anos e que precisa de cuidados para se manter vivo e protegido da ameaça que suas crises representam para os outros. Ambos viajaram para longe e experimentaram muito mais uma relação de irmandade do que de pai e filho. Charles sempre foi o mais racional, temperado e compreensivo dos dois. Logan representava o seu completo oposto, de cabeça quente, que primeiro ataca e depois questiona, e não aceita assumir a condição de prisioneiro. Não precisa de muita atenção ou análise para perceber que essa relação se baseia na complementação de valores, fazendo com que ambos, estranhamente, alcancem uma condição de equilíbrio justamente por um validar as atitudes que o outro não carrega ou é incapaz de manifestar. E como sabe-se que Logan, protegido e condenado pela imortalidade, acaba sendo o elo físico forte dessa amizade, fica a seu encargo cuidar de um Xavier fisicamente debilitado. Como se não bastasse a realidade distópica e negativa construída pelo longa, que junta a melancolia dos personagens, lança todo o filme em um ambiente soturno, temos de contemplar momentos particularmente angustiantes, como assistir Logan ajudando o professor a usar o banheiro, ou sua luta para encontrar remédios, alimentar e proteger o amigo e antigo conselheiro. São cenas difíceis onde o incômodo é inevitável porque é nítida a dor de ambos. É como se apenas estivessem adiando o inevitável. Observar esse aspecto da vida de Logan também nos força a projetar o estado de consciência de Charles. Embora estivesse preso em uma cadeira de rodas, a maior parte de sua vida ele pôde contar com uma mente poderosa e uma estrutura física sólida. Mas tanto seu corpo quanto a sua mente o traíram nesse estágio de sua jornada, onde temos de assistir o seu raciocínio, até então infalível, desempenhar um papel definitivo para a morte de alguns X-Men. Sua razão agora está porosa, sendo corroída aos poucos pela demência. Ninguém imaginaria ver um super-herói sendo castigado por doenças tão humanas, degradantes e comuns, como o Alzheimer, por exemplo. Mas, de alguma forma, num longa sobre mutantes abordado a partir de um viés realista, temos que contemplar as consequências devastadoras que o tempo pode causar em toda a espécie de ser humano. Outra realidade dura exposta no filme é o sentimento de solidão de Logan que nunca foi realmente debatido, como se o personagem amargasse uma sensação constante de autocondenação, de não se perdoar por todos os seus pecados passados, mesmo os quais ele não tinha culpa,
mas se condicionou a carregar a responsabilidade como se essa fosse a sua condição natural. Até mesmo a ideia de pecado e culpa, sendo vivenciada com tanta intensidade por um personagem tão rico e cético, é conflitante, mas altamente compreensível quando percebemos que renegamos o que nos é mais intrínseco e doloroso. Tudo em Logan gera no espectador uma sensação de insatisfação ininterrupta, dessa que independe do ambiente, que está tatuada no estado de espírito do indivíduo e vai impregnar cada um de seus momentos. Logan vive um constante automartírio, e sua característica indestrutível e regenerativa apenas torna essa sensação ainda mais intensa e duradoura. Todos os seus amigos estão mortos há muitos anos, e conforme o personagem avançava no tempo, o fato de ultrapassar os 100 anos de vida e ainda assim não ter nenhuma perspectiva de morte, tornou a imortalidade uma maldição, que se acentuou gradativamente. Quantas foram as vezes que Logan teve que enterrar ou matar alguém enquanto confrontava o peso da própria sobrevivência? A partir desse ponto de vista denso e indigesto, podemos compreender em profundidade algumas características-chave do personagem, como o fato dele recorrer às garras para se defender e atacar apenas quando necessário. O personagem prefere tentar resolver qualquer disputa com palavras, em vez de punhos, pois para quem já tem de suportar o peso de tantas mortes, é preciso lutar para que essa carga não se intensifique. Essa é sempre a sua estratégia inicial, mas no presente do longa, ele está lidando com uma geração diferente de bandidos. Ele praticamente não tem escolhas. Porém, as garras surgem com grande relutância. Logan parece lutar contra si mesmo toda vez que precisa recorrer às lâminas entre os dedos, e a razão vai além da negação da outrora estimada violência. Seu poder de regeneração não é mais o mesmo. Portanto, utilizar suas garras, como em um castigo poético, lhe causa extrema dor. Mas não só isso. O personagem não está mais sozinho. Ele possui pessoas que precisa proteger, sendo a principal delas o Professor Xavier. Ele não possui mais o luxo jovial de ser imprudente e inconsequente. Como se não fosse o suficiente para projetar toda a carga de drama íntimo que sempre atormentou o personagem, percebemos que Logan também deve lidar com algo totalmente novo para um homem de 138 anos: o fato de ser pai de uma filha pré-adolescente chamada Laura. E não é qualquer filha, é uma criança que foi criada e projetada para ser uma arma letal, a X-23. Ou seja, Logan também tem que administrar o fato de que uma garota desconhecida está olhando para ele como uma figura paterna. Ela, porém, atua como um símbolo da turbulência, que prefere o escapismo para não confrontar uma situação difícil, uma vez que o ambiente social exposto no filme já exigia tanto de qualquer mutante movido por boas intenções. A Laura não pede dinheiro e não pede amor, só deseja uma passagem que a permita chegar em segurança na fronteira. Logan também prefere manter intacta a parede em volta do coração. Ele já foi ferido antes, inclusive sendo pai substituto e irmão mais velho de tantos adolescentes talentosos de Xavier. Podemos apenas supor, e algumas vezes até testemunhamos, que o personagem passou por muita tragédia com eles e prometeu nunca mais deixar ninguém voltar à sua vida assim, já que estava claro que ele não aguentava lidar com o fato de que a morte é uma opção e ele uma constante. Suas feridas não tinham data de validade. As cicatrizes permaneciam marcando seus pensamentos através dos séculos. Por volta da metade do filme, um clone de Logan, chamado X-24, é introduzido no drama. Uma máquina de matar indômita, um reflexo quase perfeito da juventude do antigo Wolverine. Carregado de raiva, implacável e sanguinário, o clone é a personificação de tudo o que há de pior em Logan e em seu passado. O personagem principal se vê na posição de ser caçado pela sua versão jovem e impiedosa, em uma brilhante concretização dos fantasmas que o personagem constantemente tentava negar nas terríveis recordações que o atormentavam, principalmente durante o sono. Existem poucas maneiras de representar com precisão o fato de que nosso passado sempre nos alcança em algum momento para nos confrontar com nossos próprios atos, e esta é uma delas. Mesmo Xavier não é imune ao passado de seu companheiro de jornada. Ele é esfaqueado no peito pelo X-24, enquanto acreditava que este se tratava de seu querido amigo Logan, em uma cena que segue o momento em que Xavier finalmente consegue se lembrar de seu passado e do apocalipse que havia desencadeado involuntariamente em Nova York. A cena em que é esfaqueado propositalmente justapõe seu monólogo contra o assassinato. O que ele fez foi uma tragédia, sim, e dada sua condição de saúde, ele poderia se eximir da responsabilidade, mas não da culpa. E para cobrá-la, nada melhor ou pior do que a face punitiva do Wolverine.
Xavier constantemente fazia com que Logan não se esquecesse de sua capacidade de mudar. Era uma ideia com a qual Charles sempre tentou mantê-lo conectado ao longo de sua vida como membro dos X-Men. Apesar de ter sido moldado para se tornar uma máquina de guerra, Logan ainda podia fazer escolhas sobre seu futuro. E mesmo relutante em acreditar ser uma boa influência, ele fez tudo o que estava a seu alcance para proteger Laura, e talvez garantir que ela tenha uma vida completamente diferente da dele. Xavier, quando lúcido, realmente quis que Logan experimentasse o significado de fazer parte de uma família, mas apesar dos esforços recorrentes, o antigo professor nunca foi totalmente capaz de ajudar Logan a aceitar um lugar nos X-Men. Contudo, por mais resistente que o protagonista tenha se mostrado em relação a essa criança encontrada, houve um momento em que seus bloqueios emocionais finalmente cederam. Durante grande parte do filme, Laura é muda. A ideia era torná-la mais selvagem e menos identificável, e negar-lhe qualquer chance de falar por si mesma. Obviamente, desse modo, sua figura remete ao conceito popular do Wolverine, carrancudo, ranzinza e rabugento. Contudo, quando finalmente abre mão do silêncio, o espectador pode comprovar que a personagem tem um futuro promissor e tudo para trilhar um caminho menos doloroso, apesar de manter a postura forte. Em nenhuma das passagens do filme, o adulto, Logan, fala para a criança, Laura, sobre um erro que ela tenha cometido, nem a guia com sua sabedoria superior. Em vez disso, os dois personagens trocam suas experiências como fariam dois colegas. Primeiro, porque o protagonista sabe que não tinha autoridade ou credibilidade sobre ela para tratá-la como filha. Nunca esteve presente e mesmo sendo parecidos, ele não representava nada para ela inicialmente. E segundo, porque ele não se importava muito com o que ela fazia. Logan, doente e moribundo, não tenta agir para parecer mais forte ou criar uma visão segura do mundo para a garota. Em vez disso, ele aposta na sinceridade e transparência. Mostra sua fragilidade. Admite que estava pensando em suicídio. Ele se abre para ela, confessando que se sente culpado pelas pessoas que machucou. O mais comum é vermos um adulto consolando uma criança, pois esta última regularmente é retratada como um indivíduo vazio de experiências de grande valor. Contudo, Laura é realmente capaz de entender Logan. Por isso, ela o conforta, compartilhando seu fardo. Afinal, ela também machucou pessoas. Desse modo, vivenciamos através de Logan a certeza de que qualquer conexão humana ocorre sempre em duas direções, numa consonância metafísica impossível de ser revertida, porque não pode sequer ser observada. A partir desse tipo de interpretação, o personagem principal pôde perceber que a empatia e o parentesco de uma criança podem ser tão valiosos quanto a de um adulto. Depois que Laura compartilha sua própria culpa por ter machucado pessoas, Logan finalmente sente a pressão de sua condição adulta, o levando a ser uma voz de sabedoria. Contudo, o máximo que ele pode fazer é alertá-la de que ela terá que aprender a conviver com isso. Apesar de ter assumido a responsabilidade por sua prole, este não é um adulto que lidera ou controla a criança. São duas pessoas unidas por uma experiência compartilhada. Mais tarde, Laura descobre que Logan está planejando abandonar ela e as outras crianças. Ele completou seu trabalho, a entregou ao local de destino. Para o personagem, não tem mais nada o que possa fazer. Mas Laura já se apegou a ele e quer que aquele que a entende permaneça em sua companhia. Logan é, para todos os efeitos, o pai dela, e ela quer dele não as habilidades marciais de um guerreiro, mas o amor paterno. Logan sente o julgamento de Laura. Ele fica na defensiva, até grita com ela afirmando que nunca pediu isso, mas no fundo, ele sabe que Laura está certa. Ele então vê o ponto de vista dela com clareza suficiente para mudar seu argumento para outro centrado em torno das necessidades da garota, afirmando que ela estará melhor sem ele. No fundo, o personagem adoraria criar laços e cuidar da menina como se ela realmente fosse sua filha, mas ele já passou por experiências traumáticas demais para saber que aqueles que o cercam, aqueles por quem nutre amor, acabam pagando o preço por estarem relacionados ao Wolverine. Mesmo após a morte de Xavier, Logan continuou conduzindo a Laura, levando-a o mais perto possível da fronteira. E em suas palavras finais, ele reflete sobre o fato de finalmente ter entendido o que significava ter uma família. Por isso, ele não hesita em sacrificar tudo o que tem para proteger Laura. Ele faz por ela o mesmo que Xavier sempre esteve disposto a fazer por tantos. É claro que para o personagem, sua morte por si só funciona como uma redenção. Porém,
Motivada pelo sentimento de amor por uma criança que em pouco tempo mudou sua perspectiva, torna-se quase o perdão que Logan nunca conseguiu alcançar. E intimamente falando, era tudo o que o personagem desejava há muito tempo. A morte para ele significava descanso, uma paz que ele não acreditava que merecia, mas almejava a todo custo. No final, como qualquer bom pai faria, Logan, não Wolverine, morre tendo feito tudo o que pôde por Laura, e mesmo assim, isso não significa o fim. Afinal, existe alguém para perpetuar o legado.